Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Bom, eu sou Alex Mendes, a gente está aqui para mais um dia de Warmap de mercado. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os mercados internacionais, os índices, alguns pares de Forex. Está tentando dar um overview aí do que esperar para mais um dia de trade, onde a gente tenta auxiliar um pouquinho aí, com um pouquinho de informação para vocês aí diariamente. Tá? Então vamos lá. Ontem a gente viu, né, eu particularmente gosto muito de operar Nasdaq, e ontem eu vi aqui o Nasdaq deu mais um dia de alegria para os vendedores, né? Eu comentei pela manhã, olhando aqui pelo gráfico de 15 minutos, deixa eu aumentar ele aqui um minuto. Eu comentei pela manhã que a gente poderia ter mais um dia de vendas, né? E foi o que aconteceu, tá? A gente fez o nosso vídeo, marquei até alguns pontos que depois eu fui ajustando ao longo do dia, já vou explicar que pontos foram esses aqui, mas o fato é que já depois da abertura o Nasdaq testou aqui pelo 15 minutos, esse era um ponto que eu havia marcado, tá? A média de 80, quem assistiu o vídeo de ontem vai poder ver, tá? Esse era um ponto que eu tinha marcado aqui no Nasdaq, que era a média de 80 do 15 minutos, tá? Como uma possível resistência do preço. E ele foi lá, realmente bateu lá, tá? Mais ou menos às 10h30, uma hora antes da abertura, e quando abriu, ele desabou. Tá? Desabou rapidamente, foi um movimento muito contundente, tá? E direcional. Se a gente pegar esse pivô formado aqui, ó, tá? A gente vê que a gente pagou os 3 alvos de FIBA aqui certinho, tá? Movimento encerrando em cima do terceiro alvo, tá? Depois ainda fez um pullbackzinho aqui, deu mais um trocadinho aqui para quem não tinha saído aqui no fundo, deu mais uma chance de fechar em cima do terceiro alvo, tá? Então, o que vocês têm que pensar sempre, pessoal, é na sua operação, tá? Não é necessariamente o que o mercado está fazendo. A sua operação está lucrativa, está dentro do teu trade system, está dentro do teu payoff, então não importa se você saiu aqui com menos pontos, mas está dentro do teu gerenciamento, tá? E depois o mercado andou mais. O que te vale é você estar agindo dentro do teu gerenciamento de risco. O que esperar hoje para os índices americanos, tá? Bom, no dia seguinte que uma Tesla caiu 8,39, uma Nvidia cai 2,80, Meta 1,59, Google 2,15, tá? E AMD 3,84, por aí vai, tá? A gente só pode esperar o quê? Um respiro do mercado, né? Eu acho que hoje é o que ele vai nos presentear, tá? E o mapa de pré-mercado aqui, que a gente sempre dá uma olhada, já meio que está nos mostrando isso, com a Amazon subindo quase 1%, Tesla 1,42%, Microsoft quase 0,5%, com o Google também um pouquinho mais de 0,5%, Metas já quase 1%, Nvidia 2,65%, Broadcom 2,44%. A única que está destoando um pouquinho é a Apple, que ainda no campo negativo com menos 0,28%. Tá? Os bancos também a gente vê que alguns, né, do setor financeiro já vão mostrando aqui também a sua carinha como verdinho, tá? O Goldman aqui com 0,58, tá? Já tem algumas coisas aqui que o JP Morgan também já vai positivo, campo positivo, Bank of America também aqui, tá? Então vocês vão vendo que a coisa já vai indo para um cenário de positividade, tá? Não de recuperação, mas pelo menos um suspiro aí, tá? O Nasdaq ontem ele deu realmente algumas boas oportunidades, e o que eu tinha marcado ontem, além da média de 80, tá? Eu comentei isso no vídeo da manhã, era essa média de 80 do diário, tá? Média de 80 do diário, e esse cara aqui, ó, é a média de 20 do semanal, essa linha aqui. Quando ele perdeu a média aqui, ó, tá vendo aqui? Quando ele perdeu a média de 80 do diário, tá? A gente tem que procurar qual é o próximo ponto que ele pode estar indo buscar. Tá? Qual era o próximo ponto que ele estava indo buscar? Aqui, ó, eu venho no diário, voltar rapidinho, ó, num momento do dia ontem ele perdeu essa média do diário de 80, uma média forte, tá? E aí ele não teria mais nada pelo diário aqui para segurar. Tá? Aonde que ele foi encontrar
um suporte. Foi encontrar o suporte nessa média de 20 aqui do semanal, ascendente, tá? E aí voltou um pouco, tá? A gente vê que o mercado vem dando uma recuperadazinha. A gente, se olhar nos tempos gráficos menores aqui, essa linha aqui, que é mais ou menos a linha da média, a gente vai conseguir observar como que ele, desde que ele chegou lá naquela região, ele veio respeitando. Olha aqui, ó. Aqui a gente num gráfico de 5 minutos, ó, a gente vê esse pivô aqui foi aquele pivô que eu marquei lá, que veio no terceiro alvo, depois caiu mais um pouquinho e voltou. Aqui está aproximadamente, né, a média de 20 do semanal. Então ele respeitou totalmente essa média, tá? E essa média se comportou muito bem como um suporte. Tá? E agora a gente vem tentando fazer um movimento de recuperação do dia de ontem. Tá? Se eu tivesse que pensar em alguma coisa para hoje, tá? Não por indicadores, não por análise técnica, mas pelo dia de ontem, onde, como comentei, a gente viu aí, né, os principais ativos, né, do Nasdaq, que acompanha o S&P também, caindo tanto, hoje a gente pode pensar em alguma recuperaçãozinha, tá? Seria saudável para o mercado uma recuperaçãozinha. Vou botar o gráfico de 60 aqui, só para a gente ver, ó, aqui no gráfico de 60 fica bem mais claro como ele encontrou suporte naquele ponto daquela média do semanal, tá bom? Então esse ponto aqui, ó, é um ponto que desencadeou foi o primeiro pivô, né, dos 60 minutos. Ó, ele faz uma pernada de impulso, volta à média e depois ele desaba. Esse aqui é o primeiro pivô, pode ser uma zona de resistência, tá? Já foi aqui, né, no próprio dia ele veio testar e caiu mais, tá? Tem um outro ponto aqui importante, ó, que é esse fundinho aqui, tá? Pelos 60 minutos, que a gente pode até marcar ele aqui primeiramente, ó, tá? Primeiramente aqui, que vai dar um alvo, legal para uma possível resistência, tá? E beleza, então o dia mais ou menos isso. Vamos ver o que a gente tem que prestar atenção, que o 60 minutos está vendido, tá? Pelo estocástico aqui ele está vendido, ele pode vir mais um pouquinho para baixo e cruzar para cima, tá? Mas ele, no momento ele está vendido. Vamos olhar o 240 rapidamente. 240 está comprado, ó, comprou desde aqui, ó, desde ontem, segue comprado rumo à sua região, né, de sobrecompra. Enquanto não chegar lá no sobrecompra, ele pode ser que ainda tenha mais força para ir um pouquinho mais para cima. Esse ponto aqui é aquele ponto que a gente acabou de marcar. Tá? Então, índices americanos, a expectativa é essa, não tem por que a gente perder mais tempo, vamos aguardar a abertura. Tá? Como é que foi a madrugada aí pelos índices asiáticos? Vamos começar então a dar uma passeada pelos índices asiáticos rapidamente, tá? O índice japonês deu uma boníssima entrada aqui na abertura, ó, na ponta da venda. Agora já subiu, vai subindo aí 0,5%. Então, o que eu falo, pessoal, aquela janela de tempo aqui, ó, de 8, tá, até meia-noite, para quem durante o dia tem outra atividade, tem que escolher os ativos certos, tá? JPN 225, tá? A gente tem o OLS 200, tá? Que é o índice australiano, que também deu uma boa entrada, deu um pouquinho mais de susto aqui, porque voltou quase tudo, tá? E depois aqui, já a 1h10 da manhã, é que ele meteu essa quinta marcha aqui na alta e foi lá para cima marcar a sua máxima do dia até então, tá? Mas ele segue numa questão bem lateralizada aí. E o nossa cereja do bolo aí, que é o nosso HK, que a gente opera ele aí quase toda segunda e quarta, praticamente a gente opera essa abertura aqui junto com o pessoal lá na sala. A gente vê que o HK, ele, pouco antes da abertura, no primeiro candle, né, da abertura, como ele abriu nesse gapzinho de alta aí pelo 15 minutos, já abriu dando uma cruzada de compra aqui, tá? No estocástico pelo 15 minutos, tá? E os 5 minutos já tinha fechado comprado, aqui, ó, estava comprado já desde aqui dos últimos candlezinhos anteriores, e quando abriu esse gap ele só intensificou. Então, quebrando uma estrutura anterior aqui, ó, que a gente pode ver aqui, ó, um breakout aqui, tá? Veio lateral aqui o dia todo ontem,
quebrou essa máxima aqui já logo na abertura e foi embora. Tá? O que aconteceu com o índice de Hong Kong? Tá aqui o TradingView para nos dizer. Tá? Tem uma noticiazinha aqui, tem coisa falando aqui da... Tem algumas coisas aqui falando de DeepSeek depois também, mas deu uma animada aí por conta de IA, tá? Aqui, ó, impulso por IA, novo impulso de IA, tá bom? Depois a notícia aí eu deixo para a galera dar uma lida aí. Bom, falamos de Ásia, né, e Oceania aí, vamos ver a Europa como é que ela acordou, mas bem forte aí, ó, Eurostoxx subindo 1,15%, tá? Tomando conta... Aqui, ó. Ações atingem máxima com acordo entre Estados Unidos e Ucrânia sobre minerais e balanço. Ações europeias, claro, cara, tu tá com uma guerra no teu continente. Começa a ter uma possibilidade real de apaziguar a situação, né? O mercado não gosta de guerra, o mercado não gosta de incerteza. Então tá aqui uma razão, né, uma das razões, né, que pode estar impulsionando os índices europeus aí para cima, tá? Então, o Eurostoxx subindo, FTSE mais tímido do que o Eurostoxx, tá? Mais lateralizado, e o nosso queridinho na Europa, né, o nosso amigo GER, né, vai subindo bem também. Isso que eu sempre falo, aqui é para quem quer operar de manhã cedo, acorda às 5, 4h30, né, toma aquele café, 5 horas, 5h30 vem para a tela, já pegou aí o ganho do diazinho, tá? Então, de índices, estamos cobertos. Mercado cripto, pessoal, vamos passar rápido, não vou perder muito tempo no mercado cripto. Como a gente já tinha falado, eu havia dito que o mercado cripto, sempre falo aqui, né, mercado cripto tem uma volatilidade diferente, muito maior do que o mercado comum, tá? Só que a gente tem que analisar uma coisa, tá? Todo mundo está desesperado aí porque o Bitcoin está caindo, porque isso, porque aquilo, vou vender tudo, meu Deus, meu capital derreteu. Cara, o Bitcoin subiu 70% no último ano. Ele teve uma queda agora, acho que no último mês, menor do que 10%. Tá? Então, no longo prazo, o Bitcoin continua sendo uma excelente oportunidade de investimento. Tá? Não vai acabar o Bitcoin por causa de uma suspirada dessa que está dando esses dias, não. É que realmente houve liquidações, né? Houve várias coisas aí no mercado de cripto, tem algumas moedas que estão sofrendo, mas é o que eu sempre falo, projetos que têm fundamento, ó, você já vai vendo aqui, ó, Litecoin, tá? Subindo 6,80, tá? Aí o pessoal tem que dar uma olhada aqui nas notícias, ó, chance de ETF para Litecoin, ó, sobe para 85%, tá? Então, quer dizer, a gente tem que ver por onde que o mercado está se movimentando, tá? Para poder colocar o nosso dinheiro onde vale a pena. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Seguindo aqui, vou olhar o Bitcoin, o market, cripto market total aqui, né, que é o market cap, tá? Continua próximo aí dos 3 trilhões, caiu bastante, sim, tá? Em grana aqui caiu bastante, a gente estava andando sempre na casa acima dos 3 trilhões, estamos em 2,85, vai caindo aí mais quase 1%, tá, já hoje, o que é uma queda realmente considerável, mas a gente, assim, para quem acredita, né, nos projetos de cripto e está acostumado já a ver uma volatilidade um pouquinho maior em cripto, tá, tem que estar preparado para aguentar, tá? Se você olha o Bitcoin no gráfico de 5 minutos, nossa, vai dar um desespero danado, olha aqui. Nem tanto, que está de lado. Ah, mas já caiu muito. Caiu, vamos para 60. Olha só que pernada grande e tal. Vamos para o semanal? Olha lá. Gente, nada demais, tá? Nada demais. Recuo a média. Recuo a média. É o que eu falei, no último ano, se pegar aqui, ó, de 2023, Bitcoin estava 20 mil dólares, cara, em janeiro de 23. Em janeiro de 24, Bitcoin estava 43 mil dólares, em janeiro de 24. Tá? Subiu 152%. Aqui, de janeiro de 24 a janeiro de 25, praticamente, 152%. Agora, vocês vão ficar desesperados por causa de uma queda de 20%? Tá? Que tipo de investidor nós somos? Entendeu? Então, segue o baile, faz parte. A gente tem que saber a hora de entrar, a hora de sair das operações para poder valorizar e ganhar o nosso dinheiro sempre.
tá? Se a gente não realizou no topo ou próximo dele, a culpa não é do Bitcoin não, tá? A culpa não é do Bitcoin não. A culpa é de quem não realizou porque foi ganancioso ou porque não teve a sagacidade de perceber que a gente estava num topo, tá? E pegar e colocar o dinheiro no bolso, né? E fazer uma migração aqui para uma stable, tá? Que isso é muito fácil de fazer. Você migra para stablecoin, deixa o pau torar aqui. Agora que veio lá para baixo, você pega e entra de novo. Normal, isso é movimento normal de mercado, pessoal. Só que a gente tem uma volatilidade maior. Então, quem é cardíaco tem que tomar cuidado aí com o Bitcoin, tá? O ouro vai andando de lado, tá? O ouro, mas também é outro que segue perto de máxima. Se a gente bota um gráfico diário, a gente vê que está em região de máxima aqui, tá? Vai ficar dando esses tradezinhos aí no curtíssimo prazo, até que ele defina uma situação, mas deve ficar dando esses tradezinhos no curtíssimo prazo. Vocês já sabem, né? Olha só. Quando eu tenho um topo importante com um fundo importante aqui marcado, tá? Não preciso nem marcar no meu aqui. Vocês marquem no seu aí e depois me falam, ó, o FIBO deu certo. Aqui, ó. FIBO. Olha onde ele ficou batendo aqui, ó, no FIBO de 50%. Pessoal, olha que coisa linda. Ele sai de um FIBO, vem no outro FIBO, olha aqui, ó. Aí segura no outro FIBO. Aí daqui a pouco ele dá um tiro para cima aqui. Para onde que a gente vai pensar que ele vai? Nas retrações, cara. É só olhar, tá? É só olhar direitinho aqui, tá? E o gráfico já está mapeado. Petróleo. Petróleo sofre um pouquinho, né? Vai caindo um pouquinho. Eu acho que aqui questões de guerra, essas coisas todas, devem dar uma movimentada tanto no petróleo, tá? Quanto nos ativos de proteção, tá? Como o ouro, o dólar contra o franco suíço aqui. O franco suíço acho que também é um ativo de proteção. Então a situação normalizando, tá? Com relação à guerra da Ucrânia, a gente pode ver aí uma movimentação no mercado indicando um leve abandono, né, dos ativos de risco. Quem estava nos ativos de risco por conta de questões de guerra pode começar a olhar de uma maneira diferente. Vide que os índices europeus aí principais, Eurostoxx e o GER, estão subindo bem hoje, e o GER não podemos esquecer que teve eleições na Alemanha, né, onde o Partido Conservador foi o vencedor. Então pode ser também uma reação política a essa vitória lá do Partido Conservador. Tá? Outros ativos aqui que dá para operar à noite, tá? AudioSD. Tem que procurar por operações aqui, ó, para a gente, ó, de 19 horas até meia-noite, aquele horáriozinho que eu falei, deu uma operação bacana no AudioSD ontem. Agora vai ficando de ladinho aí, vamos esperar movimentação do dólar, tá? Cara, euro-dólar é o dia inteiro, tá? Euro-dólar dá para operar praticamente o dia inteiro, a gente tem um volume bem constante aqui, ó. Tá? A partir das 8 da noite aqui, ó, a gente vê que já voltou bem, ó, o volume retorna e ele começa a ter boas movimentações. Tá? O euro agora, vou botar um gráfico aqui um pouquinho maior, de 60 minutos. Tá? O euro, média de 80 aí, perder essa média de 80 aí não tem mais nada para baixo. Aí a gente tem que catar onde? Tem que catar aqui, ó, aquela região que eu desenhei aqui, acho que ontem ou anteontem, que ele bateu e voltou. Quem está lembrado aí? Eu desenhei isso aqui, acho que ontem ou anteontem, tá? Então, ficar de olho aí nesse euro-dólar, pode dar venda. Tá? Olhar aqui o dólar, como é que ele está. O dólar segue em alta hoje, tá? O dólar segue em alta. Olhando o gráfico dos 60 aqui, já estava tudo marcado aqui, ó. A gente tá com o dólar mapeado aqui nos 60 minutos, tá? Ganhando essa média de 80, onde que ele pode vir? Nas retrações, tá? O que ele vai buscar aqui são as retrações de FIBO. Beleza? Então tá tudo mapeado, o ouro está mapeado, o dólar está mapeado. Tá? O SDJPY é outro ativo para quem gosta de operar na parte da noite. Tá? E o SDJPY ontem, à noite, logo na abertura, ele deu uma vendinha boa aqui, ó, tá? E depois bateu num fundinho aqui, ó. Olha o estocástico como é que chegou na região de sobrevenda e saiu, dando origem a todo esse movimento de alta aqui, tá? Então é isso aí. Bem mapeados aí os mercados, tá? Cuidado. Acho que hoje a gente pode realmente ter no mercado americano aí, esperar abrir, né? Mas pode ter um repiquezinho de alta. Ou se o pessimismo continuar a dominar, a gente está aqui também para reagir a ele. Bons trades, pessoal. Até amanhã. Tudo de bom aí.
amanhã a gente se fala de novo.